Vamos aguardar a doutora Isabela chegar. Oi, doutora! Olá, tudo Tudo bem? bem? Seja bem-vinda ao Chá com Especialista. Obrigada, meu bem. É um prazer Boa noite. imenso. Prazer é meu. Agradeço muito vocês terem me chamado aí para poder estar acrescentando alguma coisa, espero. Com certeza, hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de descobertas legais. Vale muito a pena, né? Esse tema é muito atual, que tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Então, também a gente queria prestigiar os nutricionistas. Esse mês, não sei se vocês sabem, mas é o mês do nutricionista. Dia 31 de agosto a gente comemora o Dia do Nutricionista, esse profissional tão importante, né, para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia, né? Então, hoje em dia, a gente não vive sem um nutricionista para nos orientar. E no veganismo e no vegetarianismo também não é diferente, né, doutora? Com certeza. Na verdade, muitas vezes mais importante ainda, né? Mais importante, a gente vai ver o tamanho Vai desse falar. profissional para quem quer se tornar vegano ou vegetariano. Gente, eu vou começar apresentando a doutora Isabela. A doutora Isabela, ela é nutricionista funcional e naturalista, especialista em terapias naturais, aromaterapia e fitoterapia. Ela é acupunturista sistêmica e estética, especialista em técnicas de cosmética natural. Desde 2008 participa de vários cursos ligados à nutrição funcional, fitoterapia, vegetarianismo e dietas de detoxificação. Doutora, é um prazer imenso para nós da Farmacotécnica você aqui. E eu queria saber se você conseguiu fazer o seu chazinho aí. Consegui. Tá aqui também. Seu chá de quê? Pois é, vou contar. Eu ganhei da farmacotécnica camomila, melissa e hortelã. Só que eu fiz um chá de rooibos, que é uma erva ainda Nossa. não conhecida aqui, misturado com a camomila, que é maravilhosa da farmacotécnica. Inclusive já fui na plantação, coisa mais linda, com um pouquinho de hortelã, que eu também ganhei da farmacotécnica. Esse mês, pro final do mês, a gente já vai começar a colher a camomila, né? Esse ano, Sim, infelizmente, a gente não vai ter o projeto Preservar. Por enquanto, ainda está cancelado por causa da quarentena, né? Porque as crianças estão em quarentena também. Mas a camomila está lá, a gente vai colher ela. Então, final de agosto é a época de colheita da camomila. Eu também fiz um chá de camomila com açafrão, porque é anti-inflamatório, adoro camomila, sou fã número 1 e açafrão também eu adoro. muito bom. Gente, quem tiver algum amigo que queira saber mais sobre vegetarianismo e veganismo, pega esse aviãozinho que tem aí embaixo da live Posso e... responder uma pergunta aqui da Leandra? Peraí, a gente já vai começar. Tá. Gente, quem tiver algum amigo que é interessado por veganismo e vegetarianismo, pega esse aviãozinho que tá aí embaixo e manda para 5 amigos que se interessem pelo tema, tá? Vai ser de grande utilidade e a gente vai espalhar conhecimentos para outras pessoas. O que você ia falar, doutora? É porque Leandra farmacêutica, né, da farmacotécnica, perguntou aqui de que era o chá, que ela não tinha entendido o que eu tinha falado. É de rooibos, é com R, rooibos. É uma erva que é da África do Sul, bem interessante. Ela tem um efeito tônico, mas ela não tem cafeína, né? Então, ela, por exemplo, eu estar tomando esse horário aqui não seria um problema, né? E ela é muito interessante passar para pacientes que querem tirar o café, mas não conseguem. Então, algo um pouquinho mais que lembra, assim, lógico que café é café, né? Mas lembra um pouquinho, assim, algumas notas de café. Eu gosto bastante. Que delícia! Vou experimentar, pegar essa sua dica. Sim. Gente, então hoje nós vamos falar sobre veganismo e vegetarianismo. A gente está no auge do veganismo, né, e do vegetarianismo. Até alguns autores chamam de revolução vegana, revolução vegetariana. Eu até estava olhando uma pesquisa do Ibope, que o Ibope fez a pedido da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, e eles 2002.
Isso. E eles compararam uma pesquisa de 2012 para 2018, eles viram que aumentaram, duplicaram a quantidade de pessoas que são adeptas ao vegetarianismo, veganismo. Há 6 anos atrás, há um pouco mais, há 6 anos atrás, 8% da população se intitulava, né, como vegana ou vegetariana. Hoje em dia a gente tem 14% da população. E nos grandes centros, como São Paulo, Rio, Recife, mais gente ainda. Na verdade, eles falam de 16% da população desses grandes centros procuram o veganismo e o vegetarianismo, né? Então é uma coisa que está crescendo bastante. O Brasil ainda não é uma referência, né, doutora? Existem países muito mais veganos, muito mais vegetarianos que o Brasil, como a Espanha, Israel, Reino Unido e Suíça. Mas o Brasil é um lugar muito promissor, vem crescendo bastante e a gente precisa ter vários cuidados, né? Então, por isso que a gente chamou a doutora Isabela aqui para falar um pouco mais sobre isso. E a primeira pergunta, doutora, que eu queria fazer é o que é veganismo e o que é vegetarianismo? Tá, vamos lá. Importante essa pergunta. Ainda tem muita gente que não sabe, né, diferenciar. O vegetarianismo, ele é quando a pessoa não come nenhum tipo de carne animal, tá? Dentro desse contexto de vegetarianismo, existem algumas terminologias para caracterizar melhor, né? Por exemplo, tem o ovo vegetariano, que é a pessoa que não come nenhuma carne, mas come ovo, mas não come laticínio, tá? E só explicando, depois eu falo sobre essas outras terminações, sobre o veganismo. O veganismo, a pessoa além de não comer carne, tá? Ele vem de uma questão normalmente filosófica, em que a pessoa, além de não comer carne, não come nenhum outro produto animal, tá? Então não come ovo, laticínios e vai além da alimentação, tá? De uma forma geral, claro que tem suas exceções, mas não utiliza, por exemplo, roupas que, enfim, usou alguma coisa de origem animal, como couro, lã, tá? Produtos cosméticos que são testados em animais ou que tenham compostos animais, tá? Então, esse seria o veganismo, certo? Hoje em dia existem vários termos, tá? Dentro do vegetarianismo. Tem muita gente que, por exemplo, não come carne de vaca, não come frango, come peixe e fala que é vegetariano. Isso não é o termo correto, tá? Vegetariano realmente não come nenhum tipo de carne animal. Interessante, doutora. E por que as pessoas procuram essa dieta? Por que as pessoas se tornam veganas? Tem alguma justificativa? No caso, bem, aí vai depender, né? Veganismo, no caso do veganismo, digamos que 95% das pessoas é por uma questão filosófica e ética, tá? Por não querer utilizar, não querer interferir nada do animal, maltratar o animal, enfim. No caso do vegetarianismo, existem algumas pessoas, normalmente, porque parou de gostar de carne, simplesmente. Outros é porque não quer matar o bicho mesmo. E tem aqueles que se tornaram porque simplesmente come e passa mal, tá? Porque tem uma certa dificuldade de digestão, né? De digestibilidade. E acaba parando de comer as carnes, tá? Então, e tem tem gente que vira vegetariano porque acha que vai ficar mais saudável por conta disso também. Hoje em dia tem surgido muito, está sendo bem comum aparecer pacientes que os pais levam, né, em torno de 5, 6, 7 anos, que do nada eles falam que não querem mais matar os animais, não querem comer mais carne. Crianças, e bem pequenas. Eu tenho uma amiga que a filha dela, acho que ela deve ter uns 12 anos, também resolveu que não queria mais comer carne, porque ela viu alguns vídeos, alguma coisa assim, e ela também não sabia nem lidar. Até ela perguntou para mim, o que você acha da minha filha virar vegana, vegetariana? E aí eu falei, olha, a melhor maneira de você ter essa resposta é indo ao nutricionista, né? Porque ela realmente decidiu por questões realmente éticas, né, de não comer mais carne. E aí os pais se preocupam bastante, né, com isso.
E eu vou te falar que essa preocupação ela é bem válida mesmo, porque quando a gente está se tratando com criança, né? Está na fase de crescimento, então existem diversos nutrientes ali que pode faltar se a pessoa simplesmente tirar a carne e não tiver uma alimentação equilibrada, né? Mas é totalmente possível, viu? Desde criança? Desde bebê. Desde bebê pode se tornar vegano, vegetariano? Uhum. Desde bebê. Só que é isso, os pais têm que ter a noção de que a alimentação dessa criança tem que ser uma alimentação, tem que ter um olhar muito especial para ela e cuidadoso, né? Para que não tenha nenhum tipo de deficiência. Mas é totalmente possível, tá? E inclusive tornando uma criança saudável sem problema nenhum, ok? Eu já É, recebi vários casos que os pais estão começando a introdução alimentar, né, com 5 meses, 6 meses, e que vão no consultório para começar a introdução alimentar, eu passar o esquema alimentar sem nenhum tipo de carne, tá? que Agora, interessante. veganismo, isso no caso de vegetarianismo, tá? No caso de veganismo, aí é um pouco mais complexo, mas também é possível, tá? É muito interessante, no caso de veganismo, se os pais querem que seja vegano desde o começo da introdução alimentar, que esse bebê tenha um aporte de pelo menos de leite materno até 2 anos. Que interessante. Doutora, eu estava lendo mais sobre isso e tem muita gente que se torna vegano e vegetariano por questões de saúde, né? De evitar problemas cardíacos, câncer, de ter doenças crônicas. É possível você frear esse tipo de doença com esse tipo de prática alimentar? Eu sigo muito uma filosofia do individualismo, né? Que é que a gente estuda muito na medicina chinesa, da parte holística. É possível dependendo do quadro desse paciente. Eu não posso generalizar, falar que necessariamente uma pessoa que, por exemplo, está com uma tendência a risco cardiovascular, já tem entupimento de artéria, por exemplo, necessariamente ele tirando as carnes, virando vegetariano, ele vai melhorar o quadro. A probabilidade eu vou te falar que é grande, mas eu não posso generalizar isso, tá? E dependendo do tipo de câncer, pode ser muito bem-vindo mesmo tirar as carnes, tá? Que legal. É Doutora, uma e isso é e o veganismo e o vegetarianismo é uma tendência, ela veio para ficar ou é uma questão só de moda mesmo, que vai passar? Não, é uma total tendência. Acho que é uma tendência da humanidade, uma certa consciência mesmo, né? A gente está numa era de muita informação, né? Então, isso gera uma consciência nas pessoas, né? As pessoas se questionam, nossa, mas calma aí, eu estou comendo isso aqui, eu tenho que matar, ele gera todo um sofrimento. Tem uma questão também ecológica, né? De todo o impacto ambiental que tem o consumo de carne, principalmente o consumo igual aqui no Brasil, que é um consumo grande, né? E principalmente da carne bovina também. Então, eu acho que é uma tendência que veio para ficar e é impressionante como tem aumentado, né? Se a gente for ver de 2012 até 2018, a quantidade de vegetarianos, eu estou falando de vegetarianos, só no Brasil aumentou em 75%. Então, é uma quantidade, são 30, no final, dá o quê? 30 milhões de habitantes, né? Que já são vegetarianos, já se consideram vegetarianos aqui no Brasil. Então, eu acho que só vai aumentar esse número, sinceramente. Olha, os dados do mercado que eu estava até olhando hoje, a cada ano aumenta 40%. Então, nos últimos 6 anos, é muito comum a gente observar, né, nos mercados, nas lojas e até na nossa farmácia. A gente começou a mudar muito dos nossos comportamentos de manipulação com essa filosofia, né, de sempre atender o vegano, o vegetariano, porque eles são bastante exigentes, né, em relação à procedência da matéria-prima, de como é manipulado.
E acho que todo mundo que deve estar assistindo essa live já deve ter visto nos supermercados prateleiras, né, de produtos, carnes veganas, produtos cada vez melhores, né, com sabores melhores, né? Então é uma tendência que eu acho que vai ficar também. Com certeza. Doutora, e como é que a gente faz para iniciar uma dieta vegana e uma dieta vegetariana? A partir de que idade? Como a gente começa? Quem é curioso aí, quer começar uma dieta, como é que a gente faz? Olha, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar aqui de adultos, tá? Porque é um pouco diferente. É, o ideal, se a gente fosse pensar assim num ideal nutricional, é fazer de uma forma gradativa, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que come todo tipo de carne, tirar primeiro carne bovina, né? Ficar umas 3 semanas, aí depois tirar o frango, depois ficar mais, às vezes, 2 meses, depois ficar só com peixe, enfim, fazer de forma gradativa. Esse é o ideal, tá? Porque o corpo vai sentir menos. Mas, claro que isso não é assim uma totalidade, no sentido de que se uma pessoa de uma hora para outra se torna vegetariano, não necessariamente isso vai agredir muito a saúde dela, tá? Mas no mundo ideal, esse seria a melhor opção. Essa seria a melhor opção, tá? Gradativa. Quando a gente está falando de crianças, como eu citei aquele exemplo, né, de crianças que ou que os pais não querem que introduza mesmo nunca carne na alimentação, ou crianças que de uma hora para outra não querem comer, normalmente essas você não tem nem como fazer gradativo, eles não vão comer mais, tá? Eu já peguei uns casos assim, de um dia para o outro eles não comem por forma nenhuma. Então, a forma é entrar com uma alimentação equilibrada, né? Pensando sempre na quantidade de proteína, pensando em alguns nutrientes específicos, provavelmente a gente vai falar sobre isso, que é um ponto bem importante, como ferro, o que a alimentação vegetariana ou vegana tem menos do que uma alimentação carnívora normalmente, tá? O ferro, por exemplo, o zinco é um outro mineral que normalmente tem queda, né, na alimentação. A vitamina B12, né? Bem clássico, não só a B12, como outras do complexo B também. E ômega 3, no caso, por exemplo, de criança, né? No caso de bebê, é extremamente importante. Então, é importante a suplementação, inclusive, tá? No caso de vegetarianos e veganos crianças. E tem como Então, fazer a dieta sozinho ou a gente realmente precisa de um acompanhamento? Porque é perigoso, né? Nem sempre a gente sabe o que comer, né? A quantidade de proteína, se tudo tem ferro, se tem zinco. Então, um acompanhamento nutricional nesse caso é importante, né? sim, assim, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu acho extremamente importante. Claro, é possível fazer sem? Sim. Mas, no caso de criança, eu acho muito perigoso, de verdade, tá? No caso de adulto, é possível, mas melhor que tenha um acompanhamento, né? Para que não tenha nenhum tipo de deficiência, tá? Em relação a esses nutrientes que eu falei, em relação ao aporte de proteína, perda de massa muscular, bem comum de acontecer, tá? Quando o paciente vira vegetariano. E o que mais de risco pode acontecer se você fizer uma dieta dessa errada? O que pode de mal pode acontecer? Olha, o mais perigoso, na minha opinião, é a deficiência severa de vitamina B12, tá? A deficiência de vitamina B12 é algo que pode ser sério, porque a vitamina B12 ela participa de processos, inclusive neurológicos, né, no nosso corpo. Então, ela pode causar danos, no caso de perda neural, por exemplo, considerável, tá? E
causar problemas de memória, enfim, começar a ter dormência, principalmente pés e pernas. Tendência à depressão aumenta também. Então, eu acho que a deficiência de vitamina B12 é o mais grave que pode acontecer, tá? No público vegetariano e vegano. Lembrando que a dieta vegetariana, ela ainda tem, se é uma pessoa que come ovo e alguns laticínios, ela ainda tem um suporte de vitamina B12, tá? Às vezes é suficiente, isso vai depender do corpo da pessoa. Então, às vezes é suficiente. Eu conheço vegetarianos que já é vegetariano, sei lá, há 20 anos, nunca teve problema com vitamina B12, tá? Agora, no público vegano, é bem mais difícil disso acontecer. Normalmente, tem que suplementar a vitamina B12, tá? Então, eu coloco essa como a mais grave, tá? E dentro da deficiência de vitamina B12 pode causar um tipo específico de anemia também, né? E também é algo bem considerável, né? Deixa a pessoa prostrada, sem energia, sem ânimo, podendo confundir até com uma depressão também. E a perda de massa muscular, eu acho isso bem relevante, tá? Não por uma questão estética, mas por uma questão mesmo de saúde. Então, eu acho que essas duas deficiências seriam as mais expressivas, tá? Eu estava lendo sobre essa falta de B12, né, nos pacientes e tinha um artigo falando sobre eles compararam por algum tempo pessoas veganas e vegetarianas que não comiam carne, não comiam vegetais, e algumas que comiam ovos e tal. E aí eles compararam o risco cardíaco, né? Porque, pelo que eu entendi, muita gente procura esse tipo de dieta para evitar doenças cardíacas, né? Porque tem bem menos colesterol, bem menos gorduras, né? Então, normalmente pessoas que têm algum risco cardíaco procuram esse tipo de dieta. E eles viram realmente que pessoas que são vegetarianas e comem um pouco de carne, peixe ou ovos, acaba que nem desenvolvem mesmo deficiência de B12, elas conseguem manter os níveis de homocisteína normais, por incrível que pareça. Os veganos realmente têm uma deficiência maior, se prejudicam um pouco maior por causa dessa falta de B12, e aí eles até concluem no trabalho que essa falta de B12 trouxe algum risco, né? Talvez um pouco mais de risco de desenvolver problemas cardíacos, porque a vitamina B12 é muito importante para essa cascata, né? Essa rota da homocisteína, que é um marcador importantíssimo para problemas cardíacos, que com certeza você deve falar mais para frente como marcador, né? De quando parar uma dieta vegana, né? E quando continuar. Enfim, e engraçado, né, que os veganos... E aí eles dizem também que alguns vegetarianos tiveram uma perda de B12 depois de longos anos de dieta, assim, mais de 9 anos, mais de 12 anos de dieta, que eles começaram a ter necessidade de suplementação de B12, né? Mas os veganos realmente, desde o início do trabalho, começaram a apresentar aumento de homocisteína e diminuição de B12. Sim, mas quando isso acontece, num primeiro momento, com uma suplementação, você consegue baixar essa homocisteína, né? Uma suplementação de B12, ácido fólico, vitamina B6, você consegue baixar, né? Mas realmente é bem considerável. A vitamina B12, ela faz parte de alguns processos também do sistema circulatório. Muito bem lembrado. E a vitamina B12 não é mais uma vitamina cara, né? Então, hoje em dia é muito acessível os comprimidos de B12, muito fácil de adquirir, né? E pode Com alguma falar. ressalva. Com alguma ressalva, né? Bem, aqui no Brasil, para você conseguir, no caso, uma vitamina B12 na forma de metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, é só manipulando, né? Na farmácia, por exemplo, não tem. Então, algumas pessoas têm dificuldade da conversão da vitamina B12 na forma ativa. Então, tem gente que vai e compra a vitamina B12 da farmácia comum e suplementa e acha que está tudo bem. Na hora que você vai dosar, ela continua com deficiência de vitamina B12.
né? Porque não fez o corpo não conseguiu fazer a conversão na forma de vitamina B12 ativa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Tem muita gente que simplesmente vai e compra B12, assim, no caso da cianocobalamina, e não tem grandes efeitos, tá? Exatamente. E a maioria desses multivitamínicos não tem B12. Isso era também um tema de outro artigo que eu li que falava que a maioria dos produtos industrializados não tinham a vitamina B12, que é tão importante para esse público, né? Sim, é verdade. Ainda mais se for algo assim específico para público vegetariano e vegano. O ideal seria que tivesse mesmo, né? Exatamente. Você falou sobre perda de massa muscular, que é tão importante, né? Um dos riscos da dieta vegetariana. Mas a gente também tem suplementos excelentes para isso, né? Que tipo de produto que você indica? Olha, você está falando no caso de perda de massa muscular, né? Bem, aí a gente trabalharia com proteínas, né? No caso, proteínas vegetais ou whey, dependendo, né? Que é a proteína do soro do leite, para quem é vegetariano, para quem é vegano, não, né? Fazer uma suplementação de proteína mesmo. No caso, por exemplo, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente já tem inúmeras opções de proteína vegana, tá? Inclusive com sabores melhores, porque antigamente as que tinham um sabor péssimo, então a aceitabilidade dos pacientes era muito ruim. Então, hoje em dia, isso já é bem mais fácil, né? Então, através da suplementação de proteína para aumentar esse aporte de aminoácidos. Existe a possibilidade também de prescrever aminoácidos isolados, né? Como no caso, às vezes, alguns mix que tem de aminoácidos essenciais, né? Inclusive, vocês têm, né, um mix desse, né? O nosso Mix Right, são aminoácidos isolados, né? Eles são sintéticos, então pode ser usado por público vegano e vegetariano. Ele contém 8 aminoácidos essenciais, ele está numa proporção molar que 99% desses aminoácidos são absorvidos pelo organismo. Então, tem uma absorção super rápida. Então, em 30 minutos, você consegue absorver toda a quantidade de aminoácidos. E tem uma efetividade muito grande, porque ele é muito biodisponível também. Então, é uma ótima opção para público vegano. Ele também tinha um gosto horrível no passado, mas hoje em dia tem um gosto muito mais acessível e interessante. Então, para quem precisa de massa muscular, o Mix Right também pode ser usado para crianças. Então, não, assim, o gosto, não sei se a criança vai gostar muito, mas ele também é indicado para crianças. Então, desde criança pode ser usado, ou para pessoas esportistas, pessoas que não são veganas ou vegetarianas, ou para quem tem essa exigência de não ser de origem animal. Uhum. Agora, só falando um pouquinho aqui sobre a questão da proteína mesmo, né? A proteína vegana. É muito interessante quando você tem diferentes tipos, a extração de diferentes tipos de alimentos para complementar essa proteína vegana. Então, por exemplo, a mistura de proteína de arroz com a mistura de proteína de ervilha, ou a mistura de proteína de amêndoas com proteína de ervilha ou de lentilha, enfim. Então, você ter dois tipos, normalmente, que se complementam, no caso, um cereal e uma leguminosa, é bem interessante para você ter um perfil de aminoácidos mais biodisponível, tá? Que, no caso, o whey é bastante, né, biodisponível. Vou responder uma pergunta que tem, sim, aqui. Se o Mix Right é 8 ou 10 gramas. É 10 gramas, gente. São 8 aminoácidos e são Sim. 10 gramas, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com você é o ferro, né? O ferro, os veganos e vegetarianos, eles comem vários produtos que têm ferro. Então, feijões, espinafre. Então, por que a gente tem que suplementar ferro para esse público? Não necessariamente tem, tá? Não necessariamente. Tem se, olha, mulheres, por exemplo, têm uma tendência a ter essa deficiência bem maior do que o homem.
Então, quando eu pego uma paciente que é, né, uma paciente mulher, que está vegetariana ou vegana, uma coisa que eu sempre vou olhar, assim, sem dúvida nenhuma, é se ela está com alguma deficiência de ferro, tá? Pode acontecer como pode não Não acontecer. acontecer. Então, agora, você perguntou, né, por que eles comem várias coisas que têm ferro. Bem, primeiramente, o ferro animal, tem uma biodisponibilidade muito maior do que o vegetal, né? Então, segundo, a quantidade de ferro que tem, por exemplo, numa carne de vaca, comparada com o vegetal, você consegue num pedaço pequeno de carne, você vai precisar de um montante de folha para dar a mesma quantidade de ferro. Então, é por aí que é mais comum a deficiência de ferro para esse público, tá? Mas é o que eu disse, por exemplo, vai fazer 12 anos atendendo esse público, em relação a homem com deficiência de ferro, eu só peguei 2 na minha vida. Né? Agora, mulheres é muito comum, tá? Principalmente mulheres que estão na fase reprodutiva, que menstruam, ou que grávida, então, normalmente tem que suplementar mesmo o ferro. E também a própria alimentação com fibras também atrapalha muito a absorção de ferro, né? Alguns fitalatos, algum polifenóis, atrapalha bastante a absorção de ferro, né? Então, e eles comem bastante quantidade de fibras. Isso atrapalha bastante a absorção de minerais e vitaminas, né? Então, por isso também tem que ser suplementados. Agora também o ferro a gente tem que tomar muito cuidado. Não tomar ferro assim, sem indicação ou por conta própria, né? Porque o ferro causa vários prejuízos quando está em excesso no organismo, né, doutora? Ele é oxidante, né? O contrário de antioxidante. Então, realmente, a suplementação dele é quando está precisando mesmo. Não é uma coisa que você fica suplementando assim, só para fazer um estoque, não. Exatamente. E outra coisa que aumenta bastante a absorção de ferro é a vitamina C também, né? Então, Sim, sempre juntar laranja com feijão, também isso também pode aumentar também a biodisponibilidade. E os homens têm que tomar cuidado com o excesso de ferro por causa da ferritina, né? Que é um marcador muito inflamatório, né? Que indica uma inflamação muito grande do organismo, a oxidação também, né? com certeza. É algo que é bem mais raro você ver nesse público. Por exemplo, você vê um paciente vegano ou vegetariano com a ferritina alta, é bem raro, sabe? Então, é um fator positivo aí também, né? Para quem é vegetariano e vegano, em relação a essa questão da ferritina. E, de fato, pacientes quando estão com essa tendência, né, à deficiência de ferro, eu sempre peço para colocar limão por cima das folhas, né, algo que ajuda bastante na absorção. Ou a suplementação, quando passo junto com um suplemento de vitamina C também, tomar no mesmo momento, melhora bastante a absorção. Nós temos várias formas de ferro, né? Tem o ferro sulfato, que é o mais famoso, né, dos suplementos alimentares, e nós temos também o ferro quelado, que tem uma biodisponibilidade muito melhor, diminui um pouco os efeitos adversos, né? Porque o ferro causa muito problema gástrico, enjoo, que então também precisa ser remediado, né? Que senão a pessoa ela não consegue manter o tratamento por falta dos efeitos adversos gástricos. E tem um ativo muito legal, mais para público vegetariano que consome leite, né? Que é a lactoferrina. A lactoferrina é um peptídeo, um composto do leite materno, que no caso da lactoferrina, ela vem do leite bovino, e ela consegue aumentar a biodisponibilidade do ferro no intestino. Então, é uma molécula extremamente maravilhosa. Não sei se a doutora já teve a oportunidade de usar ela alguma vez. Prescrevo ela bastante. Então, ela ajuda a absorver o ferro. Desculpa. E exatamente isso que eu ia comentar. Para a imunidade, ela aumenta muito a imunidade do indivíduo, melhora a função intestinal e ajuda a absorver melhor o ferro. Então, às vezes, o paciente que tem muito efeito gástrico, muito efeito adverso, é interessante associar a lactoferrina para evitar esse desconforto. Sim.
No caso, você tinha falado do sulfato ferroso, né? A absorção dele, ó, desculpa, mas os efeitos adversos, né, que ele causa, por essa questão eu não prescrevo ele mais, mesmo, só o quelado. É Ele totalmente realmente, diferente. né? O ferro realmente dá muita dor estomacal. Precisa ser muito bem indicado, né? Muita constipação também. É isso aí. Um outro produto que você tinha dito, acho que antes, era sobre ácidos graxos, porque como eles não comem muito produto com gordura, né? Ômega 3, como é que você faz para suplementar ômega 3 e esses ácidos graxos para esse público? No caso de vegetarianos, tudo depende, né? Assim, hoje em dia a gente tem no mercado algumas opções, por exemplo, de ômega 3 que seja vegano, né? Ou fonte de algas, ou às vezes fonte de algumas frutinhas específicas. No caso, vocês trabalham com O Seaberry. o Seaberry, né? Vocês trabalham. Pois é, então. Temos essas opções hoje em dia, então normalmente eu uso, ou às vezes a linhaça também, né? O óleo de linhaça, que contém, não é um ômega 3 que tem as mesmas proporções, né, de EPA, mas que é muito interessante para esse público, tá suplementando, tá? Então são essas opções que eu trabalho com o público vegetariano e vegano no intuito de aumentar o aporte de ômega 3. Pois até eu queria comentar, esse público come bastante ômega 6, né? Que tem muito nas leguminosas, nas sementes, né? E ômega 6 em excesso pode ser inflamatório, né? Então, Exatamente. Por isso que é interessante a suplementação, né, do ômega 3, para dar um equilíbrio, né, entre ômega 3 e ômega 6. Essa proporção é bem importante. bem importante. Pode falar, pode falar. Existe até uma proporção de 2 gramas de ômega 6 para cada um de ômega 3. Então, por Isso, isso que normalmente as pessoas suplementam 4 gramas de ômega 3, né? Porque a gente já sabe mais ou menos quanto de ômega 6 a maioria das pessoas consomem. exatamente. Muito E, bem. Você vai contar um pouquinho sobre o ômega 3 vegano que vocês têm? então, gente, o Seaberry que ela está falando é um ômega 7. Ele é muito mais rico em ômega 7. Ele é 6 vezes mais potente que o ômega 3. E ele é altamente antioxidante e anti-inflamatório, que são as funções do ômega 3. Mas ele também tem ômega 3, então ele também tem todas as funções desse tipo de ômega. E o nosso ômega 3 também, sem ser o Seaberry, ele também é vegetariano, vegano. Então, mesmo que você indicar o ômega 3 normal que a gente tem, já é de fontes de algas marinhas, enfim. Então, nós temos o ômega 3 de fonte vegetal e nós temos o ômega 7, o Seaberry, que é uma fruta. Ela é considerada uma das superfrutas do mundo, né? Ela é produzida no Tibete, a 4.500 metros, produzido com água cristalina, sem agrotóxicos também. E ela também tem uma quantidade de ômega 3 que pode servir como suplemento para esse público vegano. Muito bem, excelente. Excelente. Eu não sabia que o ômega 3 de vocês é vegano também, não. Muito O bom. nosso pronto, ele é de peixe mesmo, normal. Mas o manipulado é de origem vegetal. Perfeito. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre cálcio e zinco para esse público. Tá. Bem, no caso de pacientes, tanto vegetariano quanto vegano, realmente o zinco é algo a se pensar, porque costuma causar uma deficiência de zinco, né? Esse tipo de dieta. Então, além de passar fontes alimentares de zinco, dependendo do caso, tem que acontecer a suplementação também, tá? Lembrando que o zinco é extremamente importante para a parte imunológica, né?
Tem sido falado bastante sobre isso agora por conta do coronavírus, né? Inclusive, ele tem feito parte de alguns protocolos de tratamento do corona, a indicação de zinco, né? Durante o tratamento. Então, eu passo alguns alimentos que são fonte, como algumas sementes, né? Semente de abóbora, semente de girassol, são fontes de zinco, fontes vegetarianas, né? De zinco. E no caso de cálcio, eu vou te falar que, assim, não necessariamente eu tenho essa preocupação muito grande, não, tá? Com cálcio. No caso de veganos, né? Tem muita gente que pensa isso porque tornou vegano, não está comendo nada de laticínios. A questão do cálcio é uma questão assim que daria, acho que uma live inteira aqui, mas o cálcio do laticínio, não necessariamente o laticínio é realmente bastante rico em cálcio, mas é um cálcio que tem uma absorção bem ruim no nosso corpo, tá? Então, às vezes, mesmo a pessoa se tornando vegana, no caso, ela não vai ter problemas com deficiência de cálcio se ela tiver outras fontes alimentares vegetarianas que têm cálcio, né? Como, por exemplo, as folhas verdes escuras, né? Que são bastante ricas em cálcio, brócolis, couve, enfim, ora pronobis, espinafre também, os temperos, né? Como salsinha e tal, eles são bastante ricos em cálcio, né? A gente tem o gergelim também. O gergelim é uma fonte maravilhosa de cálcio, né? Pode utilizar ele grão, triturado, melhor ainda, para ter uma absorção melhor, ou na forma de tahine, para quem gosta, Delícia. que é uma pasta feita com gergelim, riquíssima em cálcio, tem uma biodisponibilidade excelente de cálcio. Então, enfim, existem muitas outras fontes vegetais, algumas castanhas também, né, que são fonte de cálcio, e acaba que não tem esse problema de necessariamente ter que suplementar para esse público, tá? Mas, claro, dependendo do caso, dependendo da faixa etária, mulheres, pós-menopausa, é uma coisa que tem que se pensar mesmo. E sobre vitamina D, doutora? Em relação à vitamina D, primeiro, eu não acho isso uma questão que a gente tem que pensar necessariamente para público vegetariano e vegano, tá? Até porque a vitamina D vindo da alimentação, ela é muito pequena, tá? Grande parte da nossa vitamina D é realmente através do sol, né? Que o nosso corpo depois transforma a vitamina D. Então, eu não acho que essa é uma grande questão com esse público, tá? Mas é uma questão no total da população, carnívoros, enfim, porque a gente tem uma deficiência muito grande de vitamina D hoje em dia, né? Eu acho que, lógico que eu não sei o número exato, mas eu posso pensar aqui nos meus pacientes, que eu praticamente idoso de todo mundo, acho que 85% dos meus pacientes têm deficiência de vitamina D. É impressionante, assim. É o que eu sempre falo, né? O nosso corpo, ele foi feito para tomar sol diariamente. E a gente não toma sol diariamente, né? O nosso estilo de vida hoje em dia não comporta isso. Então, por isso que a deficiência de vitamina D é algo bem comum, né? E aí acaba que tem que ser suplementado muitas vezes. É um suplemento extremamente comum de eu passar, tá? E tem uma relação enorme com a questão da imunidade também, né? Antigamente Exatamente. falava muito sobre somente a questão da vitamina D e a questão do óssea, né? E essa é só um item, né, que a vitamina D tá envolvida. Ela participa de inúmeras funções do corpo, né? É uma vitamina extremamente importante. Então, acaba que realmente eu suplemento para os meus pacientes, mas é o que eu te falei, não necessariamente porque é vegetariano e vegano, tá? Então, nós temos até uma opção vegana, porque acaba que os veganos, eles questionam a origem da vitamina D. E normalmente, a vitamina D está em produtos de origem animal. Então, até a Sim. Nayak tem uma vitamina D vegana, que ela é de origem vegetal, ela é 100% vegetal.
de origem dos líquens. Então, é sempre importante a gente ter essa opção para esse público, né? Já que ele não vai tomar vitamina D de origem vegetal, de origem animal, no caso. Muito importante, viu? Tem muito vegano que toma vitamina D e não sabe, mas está tomando produto de origem animal. Sim, isso é bem comum em cápsulas também, né? Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. As cápsulas, a maioria tem base de gelatina, que é animal, né? Exatamente. A gente começou a se preocupar bastante com esse público, né? Porque eles são muito informados. E aí, uma das opções do porquê manipular é de que a gente pode fazer produtos personalizados. E pensando nisso, a gente tem uma linha imensa de cápsulas veganas de origem vegetal. E elas são, inclusive, coloridas. Eu queria até mostrar aqui rapidinho, antes que acabe a nossa live. A gente tem cápsulas de tapioca, pequenininhas assim. Nós temos cápsula vegetal, são incolores. Nós temos cápsulas de espirulina. Deixa eu ver se eu peguei aqui espirulina. Espirulina azulzinha. Então, a gente pode separar de acordo com as cores. Essa aqui é de clorofila. Não quer dizer que isso vai te suplementar de clorofila. Não tem nada a ver. É só uma corzinha para diferenciar as cápsulas. Então, quando o paciente tem muitas medicações e ele identifica a medicação pela cor, é interessante usar esse tipo de cápsulas. E essas cápsulas, a indústria de cápsula também tem trabalhado nessa questão de veganismo e vegetarianismo. Essas cápsulas que eu mostrei agora, elas têm certificado da Sociedade Vegana, da Sociedade de Vegetarianos, tem certificado selo de crueldade, que não passa por testes em animais, em nenhum processo. Então, muitos cosméticos também têm esse selo de no cruelty. Também tem certificado de produto geneticamente modificado, então essas cápsulas são todas, não passaram por nenhum processo de OGM, que a gente chama. Também tem selos de EcoCert, ou seja, que a indústria é muito preocupada com o meio ambiente, de não ter impacto, não ter poluição, não ter esse impacto ambiental. E algumas cápsulas, até essas cápsulas, elas têm certificados para sociedade judaica e islâmica. Então, até pessoas que têm uma ligação religiosa podem tomar essas cápsulas. E cada vez mais matérias-primas chegam para a gente com esses certificados, com essa preocupação. Então, tanto na área nutricional quanto cosmética, a gente também tem adquirido produtos que têm selos assim, internacionais, que a gente pode dar mais segurança para o nosso público, né? Então, a gente consegue tirar lactose, tirar glúten, tirar produtos com base de mel, de cera de abelha. Então, a farmácia de manipulação é uma vantagem para esse público, ele consegue escolher exatamente que tipo de produto tem na sua formulação, né? Então, ele consegue manter toda a filosofia, a ética dessa opção nutricional. Muito que bem. É bem interessante. Bom, doutora, eu queria, já que a gente está quase terminando essa live, eu queria ver as perguntinhas aqui que passaram. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha que a gente consegue responder. Tem uma aqui. Minha cunhada é vegetariana, mas possui anemia. Quais alimentos e suplementos seriam os mais indicados nesse caso? Para anemia? Para anemia, suplementos? Aí, ó, Isso. primeiramente, uma coisa importante que a gente não falou sobre a questão de exames laboratoriais, né? Pois, esqueceu. Isso é um ponto bem importante, assim, porque nesse público a gente precisa estar dosando a quantidade de vitamina B12, sem dúvida, tá? E importante falar isso aqui, que a dosagem de vitamina B12, ela tem que ser maior que 300. E se você for ver
muitos laboratórios estão falando, tem um laboratório que está falando que é de 150 a 800. A pessoa com 150 de vitamina B12, ela já tem sintomas de deficiência de Sintomas. vitamina B12. Você não pode deixar o paciente chegar com 150 de vitamina B12. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Tá acompanhando. A periodicidade disso vai depender. Se é um paciente que já apresenta uma deficiência, a periodicidade talvez tenha que ser de 4 em 4 meses. Se não nunca apresentou deficiência, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, tá? No caso da anemia aqui, né? Outra coisa que é importante, um exame laboratorial que eu sempre peço, o hemograma, para a gente dar uma olhada se existe uma anemia e qual tipo de anemia, né? Porque a vitamina B12, às vezes, dá um tipo de anemia específica da deficiência de vitamina B12. E também está pedindo a dosagem de ferritina, tá? Então, assim, no caso de anemia, voltando aqui na pergunta, tá? Da anemia, qual tipo de suplemento seria importante? Tomar o ferro, né? E de preferência um ferro quelado, eu gosto de trabalhar com ferro glicina, vocês aí na farmacotécnica trabalham com ferro glicina, juntamente com o ácido ascórbico, né, para melhorar a absorção. Pode colocar lactoferrina também, junto na composição, para melhorar ainda mais a absorção desse ferro, tá? Que mais? Agora, em relação à anemia, seria isso. Agora, se a pessoa tiver com uma anemia por conta da deficiência de vitamina B12, ela tem que tomar vitamina B12 também. E a suplementação de ácido fólico também é importante para quem está com anemia, independente do tipo de anemia, tá? Normalmente eu gosto de trabalhar com metilfolato, que é a forma também ativa do ácido fólico. E a via sublingual aumenta ainda mais a biodisponibilidade. Então, para quem está em uma anemia muito severa, né, é interessante usar a via sublingual, que é bem segura, efetiva, né? Doutora, tem uma outra pergunta aqui. Se o veganismo e o vegetarianismo é indicado para quem tem doença de Crohn? Olha, não, depende. A pergunta é indicado para melhorar ou se a pessoa que tem poderia ser vegetariana ou vegana? Depende disso. Eu vou responder no sentido de se ela poderia ter. Uma pessoa que tem doença de Crohn, ela poderia ser, sim, vegetariana ou vegana, tá? Logicamente, tomando todos os cuidados, e inclusive, muitas pessoas com esse perfil, que tem a doença de Crohn, ela pode se favorecer muito com uma dieta vegetariana, tá? Porque são pessoas que têm uma dificuldade de absorção intestinal, né? Então, a absorção de proteína é muito prejudicada nesse tipo de paciente também, além de outras vitaminas e tal. E às vezes vem até acompanhado também de algum problema gástrico também, né? Já na parte estomacal, e pode ser que esse paciente melhore com uma dieta vegetariana. Mas isso aí é tudo muito individual, teria que analisar bem o caso, tá? Doutora, a dieta vegana pode prejudicar o crescimento de cabelo, pele, unha? Pode, mas não necessariamente, tá? Pode quando tem deficiências de alguns aminoácidos, tá? Bem importante, né? Para questão de pele, cabelo, para produção de colágeno, né? Então, a dieta vegetariana normalmente ela é pobre em alguns aminoácidos, como a prolina e como a lisina também, que são importantes para a produção de colágeno. Então, pode ser por essa questão, pode também prejudicar se a pessoa tiver uma anemia, tá? E aí pode prejudicar principalmente queda de cabelo, né? Bem comum acontecer em anemia. Então, sim, pode prejudicar, mas é isso, numa alimentação saudável, vegetariana e vegana, não necessariamente a pessoa vai ter nenhum tipo de problema desse, tá? Aliás, tem pessoas que comem carne aí, que tem problema sério, Tem queda. Né? Doutora, tem que tomar vitamina B12 por longo tempo? Depende de quanto que tá a dosagem dessa B12 no sangue dessa pessoa.
Depende mesmo. Difícil responder isso assim, tá? Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, que chegou a realmente uma grande deficiência de B12 chegou lá a 200 ou menos que 200, se ela for suplementar através de uma via oral, né, não sendo uma injeção, normalmente ela vai ter que fazer uma suplementação aí de uns 6 meses, tá? Só dando um exemplo aqui para poder responder melhor. Mas é isso, depende muito. Agora, no caso do vegano, alguns tomam diariamente para sempre, tá? Para não ter problema realmente de deficiência. Pode fazer também, o que eu costumo fazer com alguns pacientes veganos, é fazer intercalar. Então, tomar por um tempo, 2 meses, para 2 meses, depois toma de novo 2 meses, é uma forma também. E sobre o intestino desses pacientes, existe desbiose? É comum? Porque perguntaram aqui se vale a pena investigar desbiose ou problemas intestinais. No paciente com deficiência, você está falando de B12 ou no paciente vegano? Não, no paciente vegano. Rapidinho, doutora, que falta 1 minuto e 50 segundos para a gente terminar a nossa live. Tá, vamos lá. E em relação a isso, o que eu diria? Tanto faz se a pessoa come ou não carne, ela pode ter uma desbiose, tá? Então, não vejo uma relação assim, ser vegetariano, ser vegano e ter uma desbiose por conta disso. Aliás, o contrário, né? Uma desbiose, muitas vezes, ela é causada com o consumo de carne, no qual a pessoa não digere bem, né? Não tem um suco gástrico suficiente, chega no intestino de uma forma que não quebrada, do jeito que era para chegar, e aí causa uma desbiose. Isso é bem comum. Então, é mais comum a gente ver público carnívoro com desbiose, tá? Doutora, o nosso tempo está acabando, falta só 1 minuto. Eu queria agradecer você nesse momento, nesses últimos minutinhos. Agradecer em nome da Farmacotécnica. Muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre esse tema tão importante e atual. Obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. Foi maravilhoso. A gente vai deixar essa live salva. E é isso, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo o carinho que vocês têm comigo sempre, tá? Adorei as ervas que vocês me deram para fazer o chá, amei. Confio muito em vocês, na matéria-prima de vocês. Matéria-prima de boa qualidade, isso faz total diferença. E agradeço, espero ter acrescentado para quem está aí com a gente. Tá? Demais, demais, doutor. Espero ver você mais vezes aqui no nosso Chá com Especialista. Gente, muito obrigada. Acabou nosso tempo. Até semana que vem, mais uma edição do Chá com Especialista. Tchau, gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.